eu sou o Luiz e este é o Renan e hoje iremos falar sobre os 3 temas do nosso trabalho de história: descolonização da África, movimento de negritude e pan-africanismo. Dividiremos em 3 blocos nesse jornalzinho, que é um modelo que estamos fazendo, e o primeiro será descolonização da África, que é um processo de descolonização que ficou forte após a Segunda Guerra Mundial. O continente africano foi colônia das potências europeias até a segunda metade do século XX. A independência se deu pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu na época de 1939 a 1945, em um acontecimento que envolveu muitos países, dentre eles nações europeias, que detinham territórios e exploração no continente africano. Após o conflito, a Europa ficou bastante debilitada no âmbito político e econômico. O enfraquecimento das nações fez surgir movimento de luta pela independência em todas as colônias africanas. No decorrer da década de 1960, os protestos se multiplicaram e muitos países europeus consideram pacificamente independência das colônias. Porém, a independência de alguns territórios se efetivou depois de prolongados confrontos entre nativos e colonizadores. A gente pegou nesse site aqui a matéria e agora quem vai apresentar é o Fernando com as imagens. Aqui é o jornalista Fernando, que está falando agora. Bom dia, Luiz. Bom dia, Renan. E um ótimo dia para vocês. Agora eu vou apresentar essa imagem aqui para vocês da época dos colonizadores, que aparece na primeira imagem de cima, que vocês podem ver, que era antes um rei. E antes desse rei era uma década, certo? Conforme foi passando no decorrer dos anos, que foi dividindo certos setores, aí veio essa imagem de baixo, que aí começaram a vir os negros a governar a África. E até hoje, agora sim, são os negros que governam a África. Agora vamos para a segunda imagem, que mostra os caras dividindo a África no começo, certo? Eles pegam, os europeus eles chegam e começam a dividir a África. Eles começam falando: ah, esse pedaço aqui é meu, eu vou pegar. Ah, eu quero ficar com essa parte, certo? Eu quero um lugar que tem rio. Eles vão se dividindo. Nessa que eles vão se dividindo, certo? Vem as divisões e conforme vão indo, os europeus eles vão perdendo essas terras. Os negros, que são os africanos. Ih, fudeu, deu branco. Agora eu tive esses dois exemplos dessas duas imagens para vocês. Agora a gente vamos explicar o pan-africanismo com o Luiz e o Renan novamente. Obrigado e volte sempre. Adote seu cachorro, não compre, isso é ilegal, você sabe disso. Por isso que eu falo, nem que seja da rua, você pega e cuida, porque ele merece o melhor amor e o carinho do mundo, né, Tadinho? Agora vamos ao segundo tema, o pan-africanismo. O conceito que mudou a história do negro no mundo contemporâneo. A ideologia pan-africanista surgiu de um sentimento de solidariedade consciente de uma origem comum entre do Caribe e dos Estados Unidos. Ambos estavam envolvidos na luta semelhante contra a violenta segregação racial. Essa solidariedade, que marcou a segunda metade do século XIX, propôs a união de todos os povos da África, como forma de potencializar a voz do continente no contexto internacional. Mas como surgiu esse termo? O termo pan-africanismo foi cunhado pela primeira vez por Sylvester Williams, advogado negro da Trindade, por ocasião de uma conferência de intelectuais realizados em Londres em 1990. Williams levantou sua voz contra a exposição das terras dos negros nos sul-africanos pelos europeus e conclava o direito dos negros de sua própria personalidade. Tá, agora pausa. Agora vamos ao segundo tema, o pan-africanismo. O conceito que mudou a história do negro no mundo contemporâneo. A ideologia pan-africanista surgiu de um sentimento de solidariedade consciente de uma origem comum entre do Caribe e dos Estados Unidos. Ambos estavam envolvidos na luta semelhante contra a violenta segregação racial. Essa solidariedade, que marcou a segunda metade do século XIX, propôs a união de todos os povos da África, como forma de potencializar a voz do continente no contexto internacional. Mas como surgiu esse termo? O termo pan-africanismo foi cunhado pela primeira vez por Sylvester Williams, advogado negro da Trindade, por ocasião de uma conferência de intelectuais realizados em Londres em 1990. Williams levantou sua voz contra a exposição das terras dos negros nos sul-africanos pelos europeus e conclava o direito dos negros de sua própria personalidade. Essa unificação proporcionou o surgimento de uma consciência africana que começou a se expressar a partir do primeiro Congresso Pan-Africano, organizado em Paris em 1919, sob a liderança de Du Bois.
Naquela época, Du Bois provisou que o racismo seria um problema central no século XX. Ele edificou um código internacional que garantisse na África tropical os direitos dos nativos, bem como um plano gradual que conduzisse à emancipação final das colônias. E agora vamos com as imagens e mais informações com o Fernando. Gente, meu pessoal, o cachorro sumiu, ele foi embora, então eu tive que aparecer com a bola. Que jogador caro! Enfim, aqui na nossa esquerda vai aparecer a primeira imagem, um símbolo sobre a luta do pan-africanismo. A palavra difícil, mas enfim, do pan-africanismo. Aqui aparecemos com a primeira imagem. É o que? O punho apoiado para cima, quer dizer luta, e a bandeira do país da África, certo? Agora vamos para a segunda imagem. A segunda imagem, vocês podem ver que vai aparecer a multidão fazendo protesto para ganhar o seu país de volta, as leis, esses negócios tudo, vocês sabem. Mas enfim, agora eu vou ter que ficar por aqui, mas eu amo vocês. Tchau, meu pessoal. Lembrando, agora vocês ficam com o Movimento Negritude. Como você mesmo disse, vamos falar agora sobre o movimento Negritude, uma breve reconstrução histórica. Sim, o movimento Negritude, que é originalmente um movimento literário afro-franco-caribenho, a partir do início da década de 1980, baseado na concepção de que é um vínculo cultural compartilhado por africanos negros e seus descendentes, onde quer que estejam no mundo. Mas, Renan, onde eles surgiram? Os chamados movimentos Negritudes começaram a surgir nas Antilhas, no Brasil e nos Estados Unidos, fundamentalmente nas Antilhas. As primeiras manifestações surgiram após uma violenta insurreição dos escravos negros, levada ao cabo de 1991 pelo negro Tom Sant Loventure, que acabou por ser preso, mas liberado. E quem fazia parte dessas coisas, Giovanni? Giovanni? Luiz. Ah, ok. Leopold Séguer, do Senegal, era o mais antigo do grupo. Aimé Césaire, da Martínica, o criador da palavra negritude, e Léon Gontran Damas, o divulgador das caracterizações desse conceito, ambiente cultural das Antilhas. E qual que era o objetivo do movimento? Os objetivos da negritude são as valorizações culturais negras, os países africanos e com população afrodescendentes, expressivas que foram vitimadas da opressão colonista. Por outro lado, a negritude é um movimento de exaltação dos valores culturais dos povos negros. E agora passamos para o Fernando, que vai apresentar as últimas imagens do movimento Negritude. E é isso. Obrigado e um bom dia para todos vocês. Até a próxima. É com você, Fernando. Guaraná, o melhor refrigerante do Brasil. Delicioso. Uma vez com vocês, galerinha. Aqui é o Fernando dos Empreendimentos, né? Agora eu vou mostrar mais uma imagem para vocês, que esse é um dos símbolos da negritude, do movimento. Agora eu vou mostrar a segunda imagem para vocês, que foi o cara que criou esse movimento da negritude. Esse foi um dos símbolos sérios, que ajudou, fez esse negócio, criou e faz parte dessa nossa sociedade. Ele. E obrigado para vocês, que eu vou comprar minha coca agora porque eu posso. Vou o quê? Pegar meus $5, porque hoje em dia tá difícil, né? É a vida, pô. E nós vamos aqui colocar a cara do caralho.